amados irmãos, minhas amadas irmãs, nossos votos a vocês de muita paz. Que o nosso Mestre Jesus continue sempre sendo seu guia, a sua luz. Irmãos, hoje eu queria chamar um pouquinho a sua atenção para que nós pudéssemos falar um pouco sobre as causas das nossas aflições. Todos nós temos as nossas aflições, independente do grau em que estejamos em nossa vida. As aflições, elas fazem parte do nosso crescimento, parte do nosso viver aqui neste planeta. Nós estamos no momento, num planeta onde há a predominância das expiações e das provas fazem parte deste planeta. Saímos do processo do estado de selvagens, semi-selvagens, da época do planeta primitivo, onde a nossa predominância era sempre aquela predominância em sobreviver, a predominância da força bruta, a predominância da selvageria. Quando nós somos criados pelo nosso Pai querido, pelo nosso Pai de bondade, de justiça e de amor, nós somos criados todos simples e ignorantes da mesma maneira. Não existe um estalar de dedo para que fulano A ou fulano B já seja criado com superioridade moral, com superioridade em todos os tipos de sentimentos, que já seja criado um anjo diferente de você, que tem que passar pelas tuas percas, penas e tudo que lhe constitui a sua vida para que você possa um dia, chegar ao reino celeste. Então é importante que nós entendamos aqui neste ponto que Deus, ele é justo para com todos. E se hoje nós temos espíritos veneráveis como o nosso Cristo, do nosso universo, o nosso querido Mestre Jesus, nesse alto grau de desenvolvimento moral, de bondade, de amor, é porque ele também enfrentou todas as provas das suas existências e assim nos trouxe para podermos entender que é possível sim vencermos o mundo. E Jesus nos veio aqui, principalmente depois de assumir esse compromisso com toda a humanidade terrestre, de nos auxiliar a encontrarmos o nosso caminho, a encontrarmos o nosso adiantamento. Porque por sermos espíritos reencarnantes, é natural que a cada nova existência nós vamos adquirindo novas experiências e depurando as nossas imperfeições. Uns fazem isso com mais facilidade, outros ainda a passos lentos, mas todo mundo vai crescendo e transformando-se à medida que vai reencarnando. Então, estarmos aqui, neste momento, nesse planetinha, é um privilégio. E pode ter toda a certeza que, assim como eu, você que está aí do outro lado, deve ter chorado muito por essa oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Interessante sabermos também que o nosso planeta Terra, hoje, pela estimativa aí que nós temos, existe em torno de 7,5 bilhões de pessoas hoje que estão vivendo acima neste planeta. Mas nós devemos entender que no plano espiritual nós temos praticamente quase que o dobro de pessoas desencarnadas, ou seja, nós estamos com praticamente uma média aí de 22 a 24 bilhões de pessoas neste planeta Terra, entre pessoas encarnadas que estão vivendo no corpo físico e pessoas que estão desencarnadas. Cabe tudo isso no nosso planetinha criado por Deus. Então significa que praticamente para cada ser humano aí encarnado, há 2 espíritos desencarnados, tá? Então é muito importante que a gente comece a entender que nós nunca estivemos sós, nunca estivemos sozinhos e nunca estaremos sozinhos. Nós dependemos um dos outros para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos desenvolver e nos tornarmos cada vez mais pessoas melhores. Então, ao sermos criados simples e ignorantes, Deus nos colocou a centelha divina para que nós pudéssemos começar a desenvolvermos e começar nós temos a ciência desde o início
que existe um ser supremo acima de nós. E à medida que nós vamos levantando esse véu, à medida que nós vamos tirando todas as nossas mazelas, porque cada um de nós, inclusive você que está aí do outro lado, sabe exatamente quais são os teus defeitos e aquilo que você precisa combater. Se você é uma daquelas pessoas que fala assim, não, mas eu não tenho defeitos, eu sou uma pessoa perfeita, então talvez aí já esteja o teu maior defeito. Mas é importante que esses defeitos, eles não sejam expostos sempre, eles precisam ser controlados. Eles precisam ser diminuídos a cada nova oportunidade que você tem, para que você, diminuindo esses defeitos, você comece a criar novas condutas morais para você, e com isso a benevolência vem tomando parte. Na dúvida, eu sempre falo para as pessoas, aliás, eu sempre falo para mim, tome a direção do amor. A direção do amor, ela vai ser infalível, ela vai te levar aos lugares que você deve sempre continuar caminhando. Sobre as nossas causas, das nossas aflições, muitas dessas causas estão nesta própria vida. Porque nós nascemos, reencarnamos nessa vida e nós já trazemos dentro de nós aqueles germes latentes das nossas imperfeições. Então, se nós somos pessoas impacientes, se nós somos pessoas rancorosas, se nós somos pessoas de mau grado, pessoas desonestas, enfim, vários tipos de composição que nos torna alguém que nós sabemos que dentro do nosso âmago existe. E se nós não fazemos nada para combatê-la, evidentemente que ela vai ganhar força para se expor. Então, é sempre importante que lembremos, né, que Jesus nos deu a prova viva sobre um testemunho muito forte, né, que não aponteis o argueiro, né, no olho do vosso próximo, mas veja a trave que está no teu. Então, acho que isso é uma das coisas importantes para aquele que quer entender as dificuldades que passa. Porque toda vez que você abre sua boca para falar da vida de alguém, você está expondo os teus pensamentos, os teus sentimentos, os teus direcionamentos sobre aquela vida daquela pessoa. E esquece que você deve fazer apontamentos, direcionamentos para a sua vida, para você melhorar. Porque quando você tem a necessidade de falar de alguém, é porque a necessidade maior de reparar os teus erros e os teus danos ainda está dentro de você. Enfim, todos nós temos as nossas causas e as nossas aflições. Então, quando nós reencarnamos nesse planetinha maravilhoso, nós trazemos conosco o germe latente e o nosso passado, a nossa vida anterior. Muitos hoje, se nós procurarmos aí rápido aí em algum provedor de internet, nós vamos descobrir que muitas pessoas encarnam e acabam lembrando até inclusive das suas existências anteriores. Isso principalmente se dá muito em crianças na faixa etária de 5 a 12 anos de idade, que é um período ainda onde o espírito, né, ele está mais aberto ainda ao mundo espiritual. Muito se dá, mas também há casos de pessoas que, se nós pesquisarmos aí, ainda depois de adultos, ainda mantém certas lembranças da vida passada. Mas isso é de acordo com cada um. Mas por que do esquecimento, então, você deve estar se perguntando? É muito importante nós sempre entendermos que Deus nunca faz nada que não seja o melhor para nós. Sempre. Tudo é programado no melhor para nós. Você imagina você lembrar-se de coisas que farão mal e prejudicarão a sua continuidade nesta existência. Um exemplo muito claro disso, hoje de repente você tem uma pessoa ao seu lado que você ama demais, que você tem um enorme carinho. Mas você já imaginou se numa outra existência você prejudicara tanto essa pessoa, a ponto de fazer ela cometer atrocidades para com ela ou para com outros, né? Então a gente tem que pensar que tudo é para o nosso bem. Não, esse exemplo que eu dei não é necessariamente que esse exemplo ele seja o único, tá? Porque nós somos seres individuais e cada um tem a sua existência. Então é importante que nós entendamos nesse ponto da nossa vida que tudo aquilo que nós estamos recebendo foi aquilo que em algum momento nós plantamos. Se você recebe coisas boas nesse momento e se sente bem com essas coisas boas, é porque você, em algum momento da sua vida, você despertou para algo bom. Se você hoje recebe coisas
que não são tão agradáveis e você ainda culpa o mundo, culpa Deus, culpa a tua existência, é porque ainda você não teve o tempo de plantar a semente que vai mudar a tua vida. Mas tudo pode ser feito a partir do agora. O agora é a coisa mais importante que você tem. Porque não adianta você fazer planos para amanhã, para daqui 100 anos, 50, 10 dias, 5 anos, não importa. Porque o amanhã somente a Deus pertence e todos nós sabemos disso. Que na hora que o papai lá de cima quer, ele chama-nos novamente e nós retornamos assim à nossa pátria espiritual. Então é importante que nós entendemos que nessa lei da reencarnação, nesse processo das novas existências que nós vamos tendo, nós inclusive fazemos resgates das nossas próprias faltas do passado. Quantos casos nós já não vimos de pessoas que não, sequer não pegou numa toxicologia nesta existência, ou seja, não fumou nenhum cigarro, não fez uso de nada, e a gente sabe que muitas vezes a gente perde um ente querido porque teve um grave problema pulmonar, né, sem explicação médica. E então nós sabemos que muitos desses nossos irmãos que hoje vêm-nos até nós, e às vezes nós temos essa perca, né, entre aspas, porque quando nós falamos perdemos, nós perdemos objetos, mas nós nunca perdemos pessoas. Porque nós temos que começar a crescer moralmente para entender que quando nós deixamos esse corpo físico, espiritualmente nós estamos aqui. Nós só não conseguimos, às vezes, ter o contato imediato com as pessoas que aqui estão encarnadas, porque ainda muitos de nós estamos fechados para isso. Muitos de nós ainda acreditamos que uma pessoa quando morre ou é anjo ou é demônio. Por que eu digo isso? Eu digo isso com propriedade, porque muitas das pessoas, ao ter um encontro espiritual na sua vida, se não é bom, se não é reluzente, se não é cheio de luz, é o demônio que está participando. Agora, se vê, nossa, eu vi e estava reluzente, era um anjo. Então, assim, nós temos que começar a entender essa necessidade de termos essa fé raciocinada na direção do que é certo, na direção do que é bom. Então, quando uma pessoa, um ser, ele desencarna do seu corpo físico, cada um de imediato começa a colher aquela sementinha que eu falei que plantou. Então, muitos de nós vamos diretamente para o umbral, muitos de nós vamos ficar perdidos, muitos de nós já vamos ter a direção correta, muitos de nós vamos ter a oportunidade já de sermos amparados imediatamente, mas todo mundo, em algum momento, seja ele no desencarne, seja ele tempos depois, será amparado. Por que eu digo isso que será amparado? Porque a prova disso é a nossa própria existência. Se nós estamos aqui agora, eu estou aqui, você está aí, é porque em algum momento da sua vida, em algum momento das suas sucessivas reencarnações, você tem se arrependido daquilo que está dentro de você e tem ganhado novas oportunidades. Então aproveita a tua oportunidade que você tem na tua mão. Como que nós vamos superar as nossas causas das nossas aflições? Primeiro de tudo, nós temos que entender, como eu disse, estamos num planeta onde a predominância do mal ela existe, mas a ausência do bem também não se faz. Gente, lugar que o mal existe é porque o bem não está ali, mas quando o bem se faz presente, o mal ele bate em retirada, não tem espaço. Todos nós sabemos que não tem coisa melhor para nós mesmos e para outros que é transportarmos o bem e recebermos o bem. O bem ele tem um poder muito grande para conosco, ele nos transforma, ele nos muda. Então, para que nós possamos entender essas dificuldades que nós enfrentamos hoje, às vezes, tem muitas pessoas que querem buscar resposta no passado, tem muitas pessoas que, inclusive, querem ir além, mas eu digo para vocês uma coisa. Comecem a observar o seu eu agora. Você tem a oportunidade agora. Na hora que você está vendo esse vídeo, se você acha que na sua vida as coisas não são legais, convido você a parar de reclamar. Convido você, a partir de hoje, fechar tua boca e não começar mais a falar das pessoas. E falar, quando for falar de alguém, mesmo que você não o queira, fale o bem, não fale o mal. Mesmo que ainda a predominância em você esteja em puxar assuntos que vão levar a falar, a degredir ou a comentar sobre certas pessoas, convido você a trabalhar o teu lado bom, seja em qualquer circunstância, para alguém, para si mesmo,
convido você a trabalhar o seu lado melhor, plantar uma sementinha hoje e falar assim, olha gente, até esse ponto da minha vida, muitas coisas aconteceu que eu só colhi coisa ruim, então convido você agora a resetar esse vaso, pegar essa semente que está dentro do seu coração, que chama amor, colocar num vasinho e começar a plantar ela e começar a regar. Trabalhar as tuas imperfeições. Só você sabe as tuas imperfeições. Não adianta ficar reclamando. Ah, mas porque eu passo por isso, eu passo por aquilo, eu não tenho nada, eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que fazer aquilo. Sim, você está exatamente onde você deveria estar. Você não está nem lá, nem abaixo, nem você está exatamente no ponto da sua necessidade evolutiva. Acredite em mim. O papai lá de cima, ele não quer o pior para você, ele quer o melhor. Então, por muitas vezes que nós estamos passando por uma doença, cujas causas, né, nós não conseguimos a ciência médica explicar. Quando nós estamos passando por um luto muito forte, quando nós estamos passando por situações que nós não conseguimos entender, agradeçamos a Deus por tudo que Ele nos dá. Porque se nós tirarmos o melhor disso, nós vamos crescer. E eu convido você a não mais ficar refletindo a vida como uma simples passagem, que não é, pessoal. Quando nós chegamos ao fim desse corpo físico, o nosso espírito continua. Continuemos a falar com as pessoas que participaram da nossa vida, com os nossos irmãos, com os nossos, quando eu digo irmãos, porque assim, no laço espiritual somos todos irmãos, né? Independente se eu estou na posição de pai, se você está na posição de mãe, de tio, ou seja lá o que for, irmãos é nesse sentido fraternal, universal. Então todos nós dependemos um do outro. Então eu digo para vocês, meus queridos, nós não perdemos ninguém, até porque nós nunca fomos donos de ninguém. Já começa para a gente entender. Nós estamos aqui de passagem. Papai permitiu que nós guiássemos por muitas vezes um ente querido, muito próximo, mas nós sabemos que quem é o Pai verdadeiro de toda a humanidade, de todo o universo, é o nosso Pai querido, o nosso Deus maravilhoso, que nos permite, mesmo em nossas imperfeições, trabalharmos para avançarmos. Olha só que maravilha. Então, pessoal, as causas dessas aflições, eu espero que vocês tenham entendido que muitas das coisas que nós passamos é porque nós plantamos lá atrás ou que nós estamos plantando ainda nessa vida. Nós temos tempo de mudar, se nós mudarmos agora. Porque, volto a dizer para vocês, uma coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas quando eu tenho essa oportunidade, é vive intensamente agora. Faça o bem agora. Ah, mas eu não consigo fazer, eu não sou bom, eu não tenho poder aquisitivo. Dê o seu ouvido, dê o seu abraço, dê o seu melhor, dê o seu carinho, dê Jesus para as pessoas, né? Pratique o evangelho de Jesus. Porque é muito bonito a gente ler, falar que a gente entende bastante de versículos de Bíblia, da Bíblia, do Evangelho segundo o Espiritismo, disso, daquilo. É lindo, é maravilhoso, agrega muito mesmo para nós. Mas e praticar? Praticar é isso, gente, é fazer o que Jesus fez. Jesus teve todo esse percurso conosco e praticou. E mostrou que é possível. Eu não estou aqui dizendo que nós devemos sair depois desse vídeo sendo Jesus. Bom seria, vamos ser bem sinceros. Mas começarmos a praticar um passo de cada vez. Imaginemos que nós temos uma escada imensa para subir e que dessa escada a gente tem que dar o primeiro passo. Começar a retirar de nós mesmos essas necessidades que temos de, por vezes, contribuir para coisas ruins. Trabalhemos o nosso bem, porque todos nós somos capazes de gerarmos coisas boas. Vamos fazer isso, colocar para fora, vamos fazer essa humanidade crescer, levando o nosso amor para fora. Amemo-nos mais, né? O próprio Mestre Jesus já nos disse uma coisa tão maravilhosa, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Talvez a gente não consiga nessa encarnação, talvez a gente não esteja muito perto, mas se a gente começar a dar o primeiro passo para tudo na vida, a gente chega lá. Nós somos capazes. Então, pessoal, espero que esse conversando de hoje tenha servido para você de alguma forma, porque para mim é sempre muito gostoso e prazeroso. Se tiver alguma dúvida, deixe no comentário se você achou que merecer, então inscreve-se no nosso canal e compartilha nosso conteúdo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Continuem com o nosso Mestre Jesus.